Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Nós aqui de novo, Oráculos da Anlusa, aí com vocês. Prazer enorme ter vocês aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o tema afastados. O que ele está sentindo quando lembra de mim? O que ele sente quando lembra de mim? Então a gente vai esmiuçar aí essa questão para quem está afastado. Não importa se está afastado há uma semana, se está afastado há 10 anos, ou se vocês estão juntos, mas com aquela sensação de afastamento, sabe? A gente vai dar uma esmiuçada nisso aí. E eu vou falando para vocês, olha, acho que é uma situação de afastamento de muito tempo, né? Ou não, tá bom? Hoje a gente vem aqui na força de Pombogira Cigana, a gente vem com Dona Carmen nos orientando aqui, né? Minha mentora, minha guardiã, e a gente vai cantar uma cantiga para ela, que todo mundo conhece, né? Bem conhecida, que é assim: ganhei uma barraca dela, foi a cigana quem me deu. Ganhei uma barraca dela, foi a cigana quem me deu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. O que é meu é da cigana, o que é dela não é meu. Tchá, povo cigano, povo do Oriente. Tem gente que canta essa cantiga dizendo ganhei uma barraca velha, porque realmente os ciganos, eles dão coisas que são deles, né? Que são muito ricas e muito importantes para eles. Eles costumam fazer isso e dão para outra pessoa quando eles gostam muito da pessoa, né? Mas como a minha cigana, ela diz, né? Não ganhei nada, não dei nada velho, não. Não dei nada velho. Dei uma coisa que era minha, mas não era velha, não. Mas é isso aí. Pessoal, então vamos lá. Adequem a situação de vocês, tá bom? Espero que vocês gostem da leitura. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal para dar um apoio aí, né? Fiquei muito tempo longe, muitos meses, cuidando de assuntos pessoais, cuidando da saúde. Agora estou voltando e eu conto com o apoio de vocês para fazer o canal crescer, tá bom? É um grande prazer ter vocês aqui. Eu falo isso do fundo do coração, assim. O coração fica quentinho quando eu venho e consigo colocar as cartas aqui para vocês, tá bom? E vou dizer mais. Muitas vezes eu falo coisas que não estão diretamente nas cartas, né? Quem entende um pouquinho de tarô vai falar, nossa, mas isso não tá nas cartas. É porque eu sempre trago algumas questões que vêm da minha própria intuição e que são orientadas pelos meus guardiões, tá bom? Então tem algumas coisas aqui que vão surgir a mais, dependendo da situação, que eu vou falar para vocês porque são orientações dos meus mentores, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Primeira opção é a opção do tarô Videntes da Luz, tá aqui. E segunda opção, o Golden Tarot, tá bom? Ele era douradinho, mas com tanto uso, ele foi até perdendo a cor. Então vamos lá para o nosso tema, afastados, né? O que ele sente, o que ele pensa quando lembra de mim, tá bom? Lembrando que aqui no nosso canal não tem gênero, não tem idade, não tem preconceito de credo, de etnia, de nada disso, tá bom? Se eu falar ele, se eu falar ela, adequem, tá bom? Não tem ele e ela aqui no que se trata de consulentes, né? A gente sabe que a maior parte das pessoas que buscam canais de tarô são mulheres, mas tem muito homem que gosta também. Então, todos sejam muito bem-vindos, tá bom? Homens, mulheres, não importa. Vocês são bem-vindos aqui e o canal é para todos. Beleza? Vou baixar aqui para que vocês enxerguem a mesa e aí a gente vai conversando um pouquinho. Tá joia? Bora lá! Depois me deem um feedback, né? De como tá sendo para vocês enxergar as cartas dessa maneira. Se vocês gostam de outra forma. Vou tirar a última daqui de cima, que eu senti que era para tirar. Saíram várias cartas de uma só vez. A gente vai encaixar todas elas aqui, tá?
afastados, o que ele sente quando lembra de mim. Uxe, gente, cabra tá sofrendo lá, hein? Cabra tá no sofrimento. Ser de luz, ser de cruz. O alecrim dourado esperneando lá. Vamos lá, pessoal? O que ele sente quando lembra de vocês, né? Já vejo aqui que é uma pessoa que foi embora de forma sorrateira, né? Provavelmente aí, para quem escolheu a opção número 1, foi uma pessoa que talvez não tenha nem se despedido de vocês, né? Arrumou as coisas e foi embora. Sem olhar para trás, né? Mas é uma pessoa que fica te vigiando. Vigia seus passos, quer saber o que você está fazendo. Sabe aquela pessoa que ela não quer assumir para ela uma responsabilidade, mas não é meu e não é de ninguém. Mais ou menos assim que eu vejo, tá? Vejo que essa pessoa acredita sim que vocês têm uma relação muito forte, que é uma relação provavelmente de vidas passadas, tá? Tem um toque até meio divino, assim, em relação à relação de vocês, né? Você deve ter se doado muito além do que você podia, do que você aguentava, né? Essa pessoa, ela sente... é uma pessoa bastante... como eu diria? É uma pessoa que muda de opinião muito fácil, sabe? Uma pessoa bem volúvel, porque tem horas que ela sente saudade, tem horas que ela não sente saudade, tem horas que ela pensa em procurar, tem horas que ela pensa, será que eu devo procurar? Acho que é melhor não procurar, né? Bem volátil mesmo. Essa pessoa te deu só um pouquinho, né? Você deu tudo para essa pessoa, tudo de amor, de sentimento. Acredito até que deu questão financeira, né? Muitas vezes morava junto com você, era você quem pagava as contas. E essa pessoa, quando contribuía, era com muito pouco, né? Ou sempre que você pedia algum auxílio, essa pessoa fazia assim, não de muito boa vontade, sabe? Realmente foi embora, deixou tudo para trás, foi embora sem olhar para trás. Olha, tem 3 cartas aqui que me mostram a pessoa indo embora, né? O 7 de espadas, o 8 de copas e o 3 de paus. Simplesmente virando as costas e indo embora. Sem choro e nem vela, sem pestanejar. Só que essa pessoa hoje se sente culpada pelo que fez. Se sente culpada, né? Porque foi embora sozinha, se sente atormentada pelos pensamentos, né? Pela consciência, porque escolheu, dentre as opções que tinha, escolheu a que achou que era melhor para a época. E foi-se embora, sem olhar para trás, né? Como é que ela tá hoje? Hoje ela tá sofrendo, revendo, né? Tomando consciência de que ela deu muito pouco, tomando consciência do tanto que vocês tinham de cumplicidade, de amor, de afeto, né? O tanto que você deu em relação a sentimento, em relação a intenção, em relação a dinheiro. Vocês foram pessoas muito presentes para esse ser, muito presentes. Vocês foram pessoas que realmente investiram na relação, mas não tiveram esse retorno. E no fundo, eu acredito que muitos de vocês esperam essa pessoa voltar para pedir desculpas. Tem muita gente aí guardando, né, dentro de si, lá no fundo do âmago, um desejo de que essa pessoa volte, nem que seja só para pedir desculpas. Que essa pessoa agiu de má fé com vocês. Foi embora sem olhar para trás, sem dizer o motivo, que isso afeta vocês de uma forma extremamente forte. Se deu um motivo, era um motivo que vocês sabiam que não era verdade. E simplesmente se foi. Foi embora. Vamos pegar o cigano aqui, para ver o que ele traz pra gente? Cigano é pé no peito, hein, gente?
Cigana é sem choro nem vela. Aqui o urso, ó. Sorrateiro, né? Sorrateiro. Virou mais uma carta aqui. Gente, se a pessoa tinha outra família, vocês não sabiam? Contem pra mim aí nos comentários. Se a pessoa tinha um outro alguém, eu tô vendo que essa pessoa tinha um outro alguém, hein? Tinha sim. Essa pessoa tinha um outro alguém. E apesar dessa pessoa achar que você, consulente, que saiu aqui, ó, era a pessoa certa, né? Para quem o sol dele brilhava, né? Essa pessoa seguiu outro caminho. Porque tinha raízes profundas em outro lugar, em outra situação. Ou tinha filho pequeno, ou a pessoa da relação que talvez vocês não soubessem acabou engravidando. E essa pessoa resolveu seguir o caminho para cumprir esse acordo. Olha aqui, olha aqui. A pessoa resolveu cumprir o acordo, por isso escolheu o caminho de ir embora. Se vocês não sabiam do motivo, o motivo tá aí. E o que que a pessoa pensa em relação a vocês hoje, depois desse afastamento? Ó. O que que essa pessoa pensa? Essa pessoa pensa que devia ter ancorado a relação com vocês, hein? Essa pessoa pensa que devia ter permanecido, né? Ela busca que os céus mostrem para ela o como ela vai procurar vocês, como ela deve se aproximar de vocês. Ela busca um lado divino, uma orientação espiritual. O que que eu faço agora para pedir perdão para essa pessoa? Talvez essa pessoa não tenha nem coragem de se aproximar de vocês para pedir perdão. Porque foi muito, muito ruim o que ela fez. Muito destrutivo para vocês. Hoje ela enxerga isso. Ó, ela vem buscando uma solução. Vem buscando uma solução através da intuição, através do lado espiritual, para poder sanar o coração. Nossa, gente, essa pessoa aprontou com vocês, hein? Só que nada fica impune, não é? Nada neste mundo permanece impune. Então vamos lá, como que essa pessoa está se sentindo? Culpada. Na época ela achou que era o certo, porque tinha uma criança aí, ou uma criança do relacionamento, ou uma criança vindo para um relacionamento que talvez vocês não sabiam. E é uma pessoa bastante controladora, né, gente? Quando sai o urso aqui, ó, eu vejo um homem que parece um imperadorzão. É ele quem manda. Ele tá se sentindo culpado, mas ele não tá encontrando formas de chegar em vocês para pedir perdão. Ele não sabe como fazer isso. Vamos lá para a opção número 2. Opção número 2. Eu nem fiz a pergunta, então não vou aceitar, tá? Opção número 2. A mesma carta, gente. Eu vou aceitar porque a mesma carta caiu 2 vezes. Quando é assim, a espiritualidade manda, a gente só obedece. Afastados. Como ele se sente quando pensa em mim? Como ele se sente quando pensa em mim? Nossa Senhora. Nossa Senhora. Se essa pessoa se afastou de vocês, ela fez uma grande burrada. E ela percebe isso.
Vamos lá. Como essa pessoa se sente depois do afastamento do consulente 2, principalmente quando ela se lembra, né? Do consulente 2. Vamos lá. Espero que esteja dando para vocês verem. Boa. Vou trazer um pouquinho mais para cima. Vamos lá. Afastados, como essa pessoa se sente em relação ao consulente 2 quando lembra do consulente ou da consulente 2? Olha, gente, essa pessoa, ela se sente de coração partido. Algo me diz aí que quem terminou essa situação aqui dos consulentes número 2 foram vocês aí, né? Vocês que botaram um fim aí nessa situação. Porque eu vejo uma pessoa de coração partido, que achava que vocês eram tudo de bom, o amor da vida, certo? Não tinha outro caminho a ser seguido, porque essa pessoa queria construir uma vida com vocês. O 8 de ouros, ele fala de construção. E não é uma construção em grupo, é uma construção individual. Essa pessoa via em vocês a possibilidade de se construir enquanto pessoa, de construir uma vida, né? Com o 2 de copas e os amantes, e aqui o 3 de espadas. 3 de espadas é uma carta de profunda dor emocional, né? O que mais que ela sente quando pensa em vocês? Ela pensa que ela precisa achar uma forma de voltar para a batalha. Vocês são duros na queda aí? Duras na queda? É? Essa pessoa não está conseguindo achar formas de se aproximar de vocês. Vocês criaram uma muralha aí em volta de vocês? Bloquearam a pessoa de todas as formas? Essa pessoa vê em vocês tudo de melhor, vê em vocês tudo de melhor. A rainha de copas, a que dá mais amor, a mais afetuosa, a mais amorosa, a mais preocupada, esposa perfeita, tá? Essa pessoa acredita que tem algumas coisas encobertas aí que vocês não contaram. Será que vocês arrumaram um novo amor? Por isso terminaram com essa pessoa? De repente essa pessoa não valorizou no começo, né? Tá valorizando agora? Agora que perdeu, né? Como diz lá o pagodinho, né? Foi preciso perder para aprender a valorizar, né? Tá parecendo isso, né? Não deu valor antes e agora essa pessoa vê em vocês um valor inestimável, joia, como se fosse uma joia, né? E essa pessoa, ela tá descobrindo algumas coisas aí de vocês, tá? Tem algumas coisas aí que estavam encobertas na separação, ela tá descobrindo. Esta pessoa tá se sentindo de mãos atadas, né? Tá com problemas financeiros, tá sem saber como se aproximar de vocês, que parece que vocês bloquearam e fecharam as portas para essa pessoa se aproximar, né? Essa pessoa fica tentando encontrar maneiras, né, ferramentas de se aproximar de vocês. Pode ser que tente, para quem não tá bloqueado, tá? Se vocês já bloquearam, aí não tem muito o que fazer. Mas essa pessoa vai ficar tentando mandar uma mensagem, aquelas mensagens bobas, sabe? Aquela coisinha assim, olha, eu tava precisando de um favor. Lembra quando você falou daquele médico? Me passa o telefone dessa pessoa para tentar puxar assunto, tá? E muito cuidado, porque essa pessoa, ela tá muito esperta com o que tá acontecendo ao seu redor, viu? Tem outras pessoas levando para ela informações sobre vocês, contando aonde vocês estavam, com quem vocês estavam, o que vocês estavam fazendo.
E que será, hein? Vamos ver aqui no cigano, o que o cigano diz pra gente? Mostra pra gente, cigano. Mostra pra gente aí mais informações a respeito desta pessoa, né? Que está afastada do consulente 2. O que ela sente quando lembra do consulente 2? O cigano tá doidão aqui, ó, jogando as cartas. Interessante. Tô falando, essa pessoa tá tentando entrar em contato com vocês, gente. E ela tá brava, hein, porque não tá conseguindo. Essa pessoa tá irritada com o que ela tá descobrindo de vocês. Vamos lá. Essa pessoa gostava do convívio com vocês, né, gente? Era um convívio bom, harmonioso. Não sei se para vocês, mas para elas era, tá? Ela costumeiramente falava para vocês muitas coisas, né? Falava que gostava. Era uma pessoa que tinha lábia aí. É isso que eu tô vendo, né? Que sempre se comunicava, sempre mandava mensagem, sempre se fazia muito presente, né? Gostava de tratar vocês bem, só que às vezes essa pessoa sumia. Tratava bem e sumia, daí voltava, como se nada tivesse acontecido, né? Vejo que vocês aqui até que gostavam, né, da presença dessa pessoa, mas não era exatamente o que vocês esperavam, né? Vocês queriam presença. E apesar dessa pessoa deixar bilhete, conversar com vocês, tudo mais, ela era uma pessoa que geralmente dava uma sumida, né? Olha aqui a carta das nuvens. Dava uma sumida, desaparecia, aí voltava com uma historinha meio sem pé nem cabeça, dizendo que amava, né? Se morava em outra cidade, tinha dificuldade aí da distância. Uma pessoa bem controladora, bem ciumenta em relação a vocês, né? Acho que isso foi afogando também vocês, viu? Deixando vocês se sentindo sufocados, sabe? Era uma situação bastante que acontecia, né? Com muita frequência, né? Vejo uma pessoa tentando aí mudanças em relação à situação de vocês. Essa pessoa continua ciumenta, viu, gente? Ela continua ciumenta, ela continua especulando a vida de vocês. Se ela mora longe, ela vai tentar se aproximar de alguma maneira. Se ela tá bloqueada, ela vai tentar se aproximar de alguma maneira. E ela tá persistente nisso. Não pensem que essa pessoa desistiu de vocês. Ela não desistiu. E ela vai tentar até o último momento. Que ela é uma pessoa persistente. Só que ela é persistente também no ciúme. E ela é persistente também em encobrir as coisas que ela faz sem falar para vocês. Então fiquem espertos aí, esse é o conselho do tarô, tá? Se vocês quiserem dar uma nova chance, vocês vão ter possibilidade. Que essa pessoa vai procurar vocês, vai demorar um pouquinho ainda, mas vai procurar. Mas não muda, viu, gente? Ela é o que ela é, tá? Não vejo mudança aí para essa pessoa, não. Aí vai de vocês, né? O que vocês querem. Eu vejo que muita gente aqui decidiu terminar o relacionamento, mas vai que volta atrás, né? Às vezes a gente muda de ideia, né? Sei lá. Tá na mão de vocês aí, tá bom? Pessoal, um beijo enorme no coração de cada um de vocês. Obrigada por terem compartilhado esse momento aqui comigo, né? Por terem assistido. Assistam também a primeira opção. Às vezes tem algumas coisas que acabam complementando, né? A história e a situação. Se não coube para vocês, assistam a outra opção. E se por um acaso não encaixou, gente, deixa pro coleguinha, devolve pro universo, porque para outra pessoa vai servir, tá bom? Coloquem aí, comentem aí, tá bom? Compartilhem aí. Like, 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 como diz uma taróloga que eu gosto muito e que eu acompanho. Um beijo muito grande para vocês. Até mais.